Olá, boa noite. Olá, olá, boa noite, meus amados. Boa noite. Ricardo, Mateus, como é que vai, meus amigos? Vera, boa noite. Deus possa estar abençoando a vida de vocês. A gente está fazendo, esse estudo sobre Jesus Cristo, né? Sobre a vida dele e sobre os ensinos dele, né? De como ele tem ensinado a gente, de como ele nos ensinou quando esteve aqui nessa terra, né? Como é que ele apresentou o reino do Pai, de que maneira ele nos ensinou a ser, né? E a gente começamos esse estudo pelo Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. A gente escolheu 5 discursos de Jesus, né? São 5 discursos que estão 5 pregações, né? Que estão no livro de Mateus, né? Que são bem significativas em relação ao estudo, né? A vida no reino, né? Então são várias passagens onde a gente vai estar falando, esmiuçando, entendendo, né? Olhando para a vida dele, olhando para o testemunho dele, para a gente conhecer realmente quem era o Filho de Deus e o que ele estava ensinando sobre o Pai, sobre ele mesmo e sobre a terceira pessoa do Espírito Santo, né? E a gente vai estar levando a cabo esse propósito dele, né? De falar dele, né? Falar dele, do ensino dele. Esse é o nosso objetivo, né? É falar dele. Eu gosto muito de um testemunho, né? Um testemunho de João Batista. Não dele, João Batista, mas alguém falando de João Batista, né? E diz assim, da pessoa falando de João Batista, ele dizendo assim, olha, esse não fez milagre nenhum, mas tudo quanto ele falou desse aí, ou seja, tudo quanto ele falou de Jesus era verdade. E assim, esse é o testemunho. Pô, se eu chegar no final da minha vida e tiver um testemunho desse, não tem coisa mais gloriosa, né, na vida do que isso. De chegar no final da vida, né, alguém falar, olha, o André não fez milagre nenhum, não. Mas tudo quanto ele falou de Jesus era verdade, né? Isso talvez prenuncie aquela frase do Pai, né? Servo bom e fiel, né? Entra no gozo do teu Senhor. Isso é outra coisa que ouvir isso deve ser a maior glória, né? Abençoada. Então, vamos seguir aqui, da gente tá falando do Filho, falando de Jesus, do ensinamento dele, do que ele tem para nos ensinar, do que ele deixou como caminho, né? Como caminho de vida. Ele o caminho, né? Então, eu queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia. A gente está ali no capítulo 6, né, de Mateus, né? A gente já começou no capítulo 5, já passamos por uma parte do capítulo 6, e agora a gente está aqui
na oração, né? Falando da oração. Então, ele inicia o capítulo 6, né? Falando da gente se guardar, né? Da gente fazer as obras de justiça, as obras de amor, né? Que não sejam para que as pessoas vejam, ou seja, que não seja para nossa exaltação, mas que a gente possa fazer as obras de justiça, as obras de amor, que sejam elas feitas para a glória de Deus, para a glória do Pai, né? Então, assim, ele fala em primeiro momento, né? Ele fala das ofertas, depois ele começa a falar sobre oração, de como a gente deve orar, né? E de que não é um orar para que as pessoas vejam a gente orando e acham que a gente que nós somos pessoas espirituais e a gente queira aquela glória para nós, roubando a glória do Pai, e a gente aceita aquela glória para nós, né? E é disso, né, que Jesus está falando, né, ali no início do capítulo 6. E ele fala tanto da oferta, quanto da oração, quanto do jejum, né? Ele introduz esses três temas, que é da vida religiosa, da vida de intimidade com o Pai, que são atividades espirituais, né? Tanto de ajuda ao necessitado, quanto de oração com o Pai, quanto do jejum de consagração, que são obras, né, totalmente espirituais, são obras de amor. São obras de amor, obras de intimidade com o Pai. E ele diz que até nesses momentos, para você ver como o coração humano é tão perverso, até nessas horas, no momento que é da gente se esvaziar para se encher do Espírito, para se encher do Pai, para a gente ter um relacionamento com Ele, às vezes a gente, na nossa vaidade, a gente se coloca para ser visto e honrado pelas pessoas, né? E ele nos ensina que não é esse o caminho, porque quando a gente faz isso, só das pessoas nos verem, a gente já recebeu recompensa. A recompensa já foi dada. Então, se o nosso coração é esse, não importa a oração que a gente fez, porque o nosso coração estava longe do Pai, sabe? Não importa as palavras que a gente falou, porque o coração estava longe. O que a gente queria com aquelas palavras era ser exaltado, né? Então aí Jesus fala assim, olha, não é isso, cara. Quando você orar, se fecha no secreto e busca teu Pai em secreto, que ele vai ver e vai te recompensar. Ele não está falando contra as obras públicas, de você orar em público. Ele está falando quando você ora em público, se você tiver um coração de querer ser exaltado por aquele ato. Então ele não fala do ato em si, mas do coração nosso, da nossa intenção, daquilo que está dentro de nós e que só nós sabemos, né? E ele, né? E o Espírito Santo, né? Então, aí ele fala lá, né, capítulo 6 de Mateus, verso 1. Ele diz assim, guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Né? Então ele diz, ó, por essa razão, quando deres um donativo, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando deres esmolas ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de amor fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas,
pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ser fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então, meu amado, o que o Senhor nos ensina é para que a gente, quando oferte, quando ore e quando jejue, a gente o faça com o coração nele, e não para que haja algum tipo de glória ao ser visto pelas pessoas, fazendo obras espirituais. Isso não quer dizer que você tenha que enganar as pessoas e dizer que não está fazendo. Você não pode dizer, não, você está de jejum? Não estou, não. Não é para mentir, não é para enganar, não é para você mudar. É a verdade. Mas que você possa o fazer e as pessoas podem saber, mas que você não se vanglorie. É o teu coração. E o secreto disciplina esse tipo de problema que a gente tem de vaidade. Aí Jesus, ele vem e ensina um modelo de oração. Não, a oração do Pai Nosso, que a gente chama, a oração do Pai Nosso, não é uma reza, não é uma repetição, mas ela é um roteiro daquilo que deve estar quando você ora ao Pai, do que deve conter, qual o conteúdo, qual o conteúdo, o que deve ter, quando você se relaciona com o Pai. E Jesus está dizendo que muitas vezes o coração humano, mesmo na hora mais sublime do homem, que é quando ele se relaciona com o Criador de todo o universo, nesse momento a nossa vaidade pode nos enganar e nos derrubar, porque a gente quer buscar uma exaltação, uma glória. Ora, veja só que até nesse momento, no momento mais sublime, mais maravilhoso, o nosso coração pode nos derrubar. Mas Jesus nos dá um modelo. Mas quando ele diz assim, por essa razão vós orareis. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Então, assim, é um modelo. Vamos olhar um pouquinho para essa oração e a gente entender o que Jesus estava falando ali. Para a gente. Por que Pai Nosso? Por que Pai Nosso? Ele estava dividindo o Pai com a gente. Ele estava dizendo que o Pai dele também era nosso Pai. Que nós somos filhos do Deus Altíssimo, assim como Ele é. Ele estava compartilhando a paternidade, é isso? É isso, irmão.
É isso. Jesus estava compartilhando a paternidade do Pai conosco. E estava nos dando a liberdade, o próprio Filho, nos dando a liberdade de falar assim, olha, chama ele de paizinho. Chama ele de papaizinho. Tem intimidade com ele, se fecha com ele. Chega ao coração dele. Busque o coração dele. Busque a intimidade com ele. Eu estou te dando essa autorização, vamos dizer assim. Eu estou te dando esse caminho porque eu sou o Filho e eu sou o caminho. Entra por essa porta porque ela você encontra o Pai. Ele é o nosso papai. Ele é o Pai que supre, o Pai que ama infinitamente. Assim, gente, é Jesus falando para nós que nós realmente somos nascidos do Pai. Que nós nascemos dele. Então, aquela palavra que a gente tem lá lá em João, né, que ele diz lá, né, de que somos nascidos de Deus, não somos nascidos do homem. Aquilo é uma verdade. Que nós nascemos dele. Nós somos nascidos de Deus. E isso é um tema do nascido de Deus, é um tema importante do livro de 1 João. Se você olhar e buscar ali, nascido de Deus, faz isso. Vai ali no livro de João e sublinha lá na sua Bíblia. Se você não gosta de marcar ela, eu marco a minha Bíblia do aplicativo, né? Então tem lá, ó, todos os versículos que fala que eu sou nascido de Deus. Então eu sou filho. Aqueles que crerem. Em João 1, ele diz assim, aqueles que... Eu vou ler para você. Está lá em João 1, de 12 a 13. João 1, de 12 a 13. Preste atenção. Ele diz assim, olha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós somos, meu amado, nascidos de Deus. Amém? Você crê nisso? Olha o que ele diz aqui. Agora se prepara aí, tá firme aí? Diz assim em João 3, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aqueles que creram no seu nome, aqueles que creram nele, não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Promessa. O Pai Nosso que a gente inicia está dizendo que somos nascidos dele. O novo nascimento é nele. Agora presta atenção, se segura aí, amado. Olha, 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Oh, meu Pai, isso é lindo, hein? Ainda tem mais? Olha lá, 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, isso confirma a palavra lá de 1 João. E todo aquele que ama o Pai
de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Ama o Filho. Verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Toma posse disso aí, irmão. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, creia que você é nascido de Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Creia, porque a palavra assim afirma. Olha lá. 1 João 5, 5, verso 18. Olha lá. Rapaz, tem até que mudar de página, irmão. Olha lá. 5,18 diz assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ele o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Aleluia! Tá dando glória aí, irmão? Eu tô dando glória aqui. Vai dando glória, irmão. Vai dando glória. Então, quando Jesus começa a sua oração, dizendo Pai Nosso, ele está dizendo que nós somos filhos também. E está nos autorizando a ser parte da família de Deus. Porque não nascemos da carne, não nascemos do sangue, e nem da vontade do homem, mas dele, de Deus. Ora, se ele, o Filho, compartilha conosco essa paternidade, quem sou eu para dizer que não sou nascido de Deus, que não venço o mundo e que o maligno me possa tocar? Nada pode nos parar, irmão. Nada. Todo poder está no nome de Cristo e nós somos coparticipantes dessa glória. Amém? E ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Isso é tremendo, né? Porque diz assim: o Pai nosso, aquele que é o nosso Pai, é o Criador de todas as coisas, né? É o nosso Pai. E ele reina soberano acima de tudo nos céus. O Pai nosso que estás nos céus está dizendo de que ele é Senhor sobre todas as coisas. E que tudo está sujeito a ele. E que nada escapa ao seu senhorio. E que se somos filhos dele, somos herdeiros dessa promessa. Percebe? Ora, se ele reina absoluto nos céus, né? É uma imagem, né? O Pai que está no céu fala da majestade, do poder, da onisciência e da onipresença. Porque ele não está somente no céu. Eu já falei isso aqui com vocês, né? De que uma parte do plano do Senhor, o Senhor é poderoso, né? Ele faz as coisas de forma perfeita. Uma parte importante, né, do Filho vir à terra, pagar tudo, ser crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitar, vencer a morte.
e ressuscitar e ascender aos céus, e antes disso prometer, olha, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. Eu vou voltar na figura do Espírito Santo. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Então o Pai que reina nos céus habita no nosso coração. Ele reina sobre todo o universo e habita aqui, ó, dentro de nós, para reinar aqui também. Percebe isso? O quanto isso é importante para a nossa vida e o quanto isso traz um peso de responsabilidade para nós no que diz respeito à nossa vida com Ele, a nossa vida de intimidade com Ele, porque agora não é aquele Pai que está lá no céu e a gente não vê nunca, só vê na hora de morrer. Não é isso. É aquele Pai que está lá e está aqui o tempo todo conosco. Por isso que a promessa de Deus sobre Cristo era Deus Emanuel, Deus conosco, Deus em nós, dentro de nós. Por isso somos filhos. Por isso não nascemos da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue. Mas nascemos de Deus. Somos nascidos de novo e nascidos do Pai. Ah, meu amigo, isso é poder puro. Isso é poder de Deus para a tua e para a minha vida. Para a transformação da gente no interior. Para transformar aquilo que era o reino do pecado. Do pensamento do pecado, de vingança, de maldade, de todo tipo de pensamento e propósito de coração. Isso tudo é transformado por aquele que está no nosso interior. E quando Deus diz assim, e quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, santificado seja o teu nome. E ele adora o Pai. Ele diz, santificado seja o teu nome, santo é o teu nome. O nome fala da pessoa, santo é o Senhor. Santo, separado, onde não há maldade, onde não há trevas, não há sombra de trevas, onde há amor, porque Ele é amor infinito, que jamais acaba, jamais acaba. Então ele diz, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. E aí ele começa a clamar. Então o Senhor Jesus nos ensina logo no primeiro versículo uma adoração. Ele nos dá a paternidade, diz quem somos nós, ao clamar ao Pai, dizendo papaizinho. E diz que o quanto a gente fala dele, do quanto ele é poderoso e é soberano sobre a nossa vida, fala da nossa dependência, ali quando a gente fala que ele reina nos céus soberano. E a gente fala o quanto ele é santo. Então toda oração começa com adoração, com essa se rendendo a ele, exaltando Ele, adorando Ele, amando Ele, amando com o nosso coração e com os nossos lábios, sabe? É disso que fala a oração do Pai Nosso, logo no início. E ele diz, santificado seja o teu nome, né? E ele começa a clamar, venha o teu reino, venha, se manifeste aqui nessa terra o teu reino, na minha vida, através de mim, porque assim fez o teu filho. O filho, quando esteve aqui, a pregação é
é chegada o reino de Deus. Arrependam-se. Então venha o teu reino, é que tem arrependimento no nosso coração. É um clamor pelo reino de Deus em nós, amado. Em nós. No nosso interior. Para que se manifeste esse reino. Aqui nessa terra, através da nossa vida. Sabe? Então, assim, é a manifestação da glória através de nós nessa terra. Venha, venha, venha esse reino. Venha o Messias, que o Espírito Santo reine na nossa vida, que o Espírito Santo reine nessa terra. Venha o teu reino, que se faça a tua vontade. Aí, meu amado, inicia uma guerra entre a vontade do Pai e a nossa vontade. Seja feita a tua vontade, é porque não é feita a minha. E quantos de nós estão dispostos a falar isso de coração, a se render de verdade da nossa vontade? Quantos de nós estão dispostos a dizer de verdade: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita aí no céu, onde tudo no céu, tudo no universo obedece ao teu querer, que eu possa te obedecer. Que seja feita a tua vontade nessa terra, não só na minha vida, mas naqueles que estão comigo. Porque quando a gente ora por nós, como ora pelas outras pessoas também. E para que essa vontade se manifeste, a gente tem que estar disposto a abrir mão do que a gente é, de que a gente quer, da onde a gente quer chegar, do que a gente acha que é o melhor. Não é? Seja feita a tua vontade, tanto aqui nessa terra, né, quanto no céu. Porque a minha vontade quer me levar para outros lugares. A minha vontade quer olhar para o meu conforto, a minha vontade quer olhar para a minha diversão, a minha vontade quer olhar para os meus prazeres, a minha vontade quer que os meus amigos estejam super bem, aqueles que são meus, aqueles que eu gosto, e se manifeste em mim aquilo que é a minha vontade. Que todos estejamos perto, que nada aconteça com ninguém, que a gente... Mas o que Deus quer é que a gente faça a vontade dele, seja ela qual for. Estejamos dispostos, né, a sacrificar qualquer coisa, seja lá o que for, para que a vontade dele seja feita. Assim, a ponto do filho falar para o pai, lá no Getsemane, né? Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ele diz assim: se puderes, pai, se der, né? Olha, se não der, se der para dar um jeito aí, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Sabendo ele do que iria passar. Não, assim, às vezes a gente só quer o conforto, né? E às vezes tudo que vai de encontro, ou que não é aquilo que a gente está planejando, a gente acha que é do inimigo, ou é uma coisa que a gente ora contra. Mas eu quero te dizer o seguinte, que em todas as situações, todas, o Senhor é capaz de virar aquele jogo e transformar uma circunstância ruim em bênção,
Não só para mim e para você, mas para todos que estão à volta. Porque Ele é Deus. E essa é a nossa fé. Não depende de circunstância. Não depende de onde a gente está, nem o que está acontecendo. Depende única e exclusivamente da nossa fé em Deus, de seguir pelo caminho que Ele está traçando. E dando glória. Glória. Porque o Pai tem o melhor para a gente. Se Ele é amor, todos os caminhos dele são de amor. Se o Pai é amor, tudo que Ele faz é de amor. É para o bem, é bênção. Tudo que está sob o comando dele é bênção. Tudo. Até entregar o próprio filho na cruz. Pensa nisso. Pensa nisso. Ora, aí ele entra na necessidade, né? Que é dar-nos o pão nosso de cada dia. Isso fala de que Ele, o Pai, é supridor. Supre a nossa vida. Não nos deixa faltar. E dia após dia, Ele supre. A figura do maná, né? O povo experimentou, o povo de Israel experimentou o maná no deserto, não só para ele entender de Deus, porque nós somos aquele povo rebelde lá, para que nós também venhamos a entender que o Pai supre diariamente, do qual a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã Ele vai suprir. É disso que está falando aqui, do nosso pão diário. Que a cada dia Ele supre. E não é só o pão natural. A gente acha que é o pão natural. É só o pão, né? É o pão alimento. É o pão alimento. Mas ele é tanto o alimento natural quanto o alimento espiritual. Ele está dizendo que o pão da vida também está disponível para você a cada dia. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. A cada dia é derramado esse maná, que é espiritual, sobre a nossa vida, sobre nós. Amém? E que não falta. Não falta. Não falta. Ele é Jeová Jiré, o Deus que supre. Supridor. Percebe? Então, quando a gente diz o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, dá-nos a nossa porção diária. Tanto da porção da unção de Cristo, do Espírito de Deus, das misericórdias de Deus, quanto da nossa necessidade. Porque aqui, o próprio Jesus, antes de falar da oração modelo, ele disse que o Pai sabe todas as nossas... Ele não fala de algumas. Fala de algumas aqui? Vamos ver se ele fala de algumas ou fala de todas. Né? Verso 8 de Mateus 6. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades antes mesmo que lhe o peçais. Sabe tudo. Ele sabe de tudo, amado. Ele é Deus. Então a oração é um momento sublime, amado. É um momento de todas essas, de adoração ao Pai, da nossa paternidade. É o momento da intimidade com o papaizinho. É um momento gostoso com Ele,
Por isso que fala no secreto, é um momento especial com o Pai, é um momento de se derramar, é um momento que a gente pode chorar, é um momento que a gente possa abrir o coração. Sabe, falar de coisas que a gente não fala pra ninguém, que a gente não fala com ninguém. Ele fala ali, você pode falar com ele. Ele vai te responder, ele vai falar o teu coração. Divide. Fala com ele. Ele diz que lança sobre mim as tuas cargas. É a hora. Sabe? Fala da nossa necessidade, do nosso pão diário. Às vezes difícil dele vir, às vezes com mais facilidade, mas ele sabe a nossa necessidade. Conversa com ele, fala com ele, abre o coração, se expressa, irmão. Se expressa, amado. Abre o teu coração com o Pai. Abre. Não se fecha. Não tem por que você se fechar. Não tem por que você se colocar num casulo. Dá para você falar tudo para ele, de todos os assuntos com ele. E ele é amoroso e misericordioso para ministrar o teu coração. E vai te dar o caminho correto, te tirar do pecado. Conhece o teu pecado, sabe aonde você errou, vai te ensinar a voltar aonde você errou, onde você começou, para você se endireitar. E vai te ajudar a fazer isso. Vai te ensinar a perdoar e se arrepender. A descer à casa do oleiro, se humilhar. Ali, com ele, sabe? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa. Aí, meu amado. Ele entra no perdão, né? Perdoa as nossas... A tradução tem algumas traduções, ele fala perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu gosto muito do perdoa as nossas ofensas, porque a gente ofende não só a Deus, muitas vezes com os nossos atos, mas ofende o próximo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe? Então está vinculado. Uma coisa é vinculada à outra. Perdoar e ser perdoado. Eu não posso ser perdoado se eu não perdoo. Faz sentido para você? Mas muitas vezes a gente não entende, né? Por que eu tenho que perdoar fulano? Ele que fez. Ele fez 10 vezes, 50 vezes, todo dia ele erra comigo. Pois é. Mas todo dia você tem a oportunidade de perdoar. Olha que bênção. Talvez fulano seja uma bênção na tua vida. Para que todo dia você perdoe alguém, meu amado. Todo dia. E todo dia você seja perdoado das tuas ofensas. Olha que bênção. É melhor você olhar para aquele que te fustiga com outros olhos. Não é não? Porque ele te dá uma oportunidade de perdoar. Ele te dá uma oportunidade de você manifestar a glória de Deus. Todos os dias. Quem dera que fosse 490 vezes por dia. Já pensou? Você perdoando todas essas vezes e manifestando a glória de Deus, né? 490 vezes na sua vida, né? Como o apóstolo perguntou, vem cá, quantas vezes eu vou perdoar? 7 vezes? Aí Jesus falou assim para o apóstolo Pedro, não, Pedro, 70 vezes 7, ou seja, 490. Então, amado, é perdão, 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 para que a gente seja perdoado. Porque a gente precisa desse perdão. Porque a gente ofende, a gente humilha, a gente ofende, a gente é arrogante, mas a gente tem que perdoar.
se tem alguém que pisa no teu pé todo dia no trabalho, agora tu tá dando glória porque tu não vê a cara dele, né? Tá dando glória. Mas ele tá sempre lá na live do trabalho, né? Mas então, meu amado, quando voltar e você vai falar, pô, que bênção que é esse homem, me dá a possibilidade de perdoar ele tantas vezes. Ah, que bênção. Aí você pode falar para ele, fulano, olha, você é uma bênção na minha vida. É, meu amado. Deus está falando contigo aí? Pois é, está falando comigo aqui também. Né? Então, assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair na tentação da carne, porque a tentação não está do lado de fora, mas ela age sobre nós, né? A tentação ela pode estar do lado de fora ou estar do lado de dentro, mas a tentação age em nós, aqui, ó, na carne. Age na carne. Então, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair na tentação. Todo tipo de tentação. De vingança, de maldade, de pensar o mal, da sensualidade, do adultério, seja lá do que for, dos pensamentos maus, de tudo. Não nos deixe cair na tentação. Essa é a guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Essa é uma guerra que vai até o último dia da sua vida, com uma batalha por dia. Uma não, várias batalhas por dia, né? Todo dia a gente batalha nisso. Para vencer a carne com o Espírito. Com a manifestação do Espírito de Deus em nós. Amém? Ora, não nos deixes cair na tentação. Aí tem todo tipo de tentação, né? Mas livra-nos do mal, livrai-nos do maligno. Mas do maligno, você sabe que ele não pode tocar, porque logo no primeiro verso ele falou que ele é nosso pai, nós somos nascidos dele. E que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. E mais, o que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não estou inventando nada não, amado. Está lá na Bíblia. Ok? Não é invenção, eu li aqui. Né? É 1 João 5,18. Você pode ir lá ver. Né? Aquele que é nascido de Deus. Que vive na intimidade de Deus. Né? Eu não vou partir aqui para a conclusão, para a gente não, né? Mas livra-nos do mal. E assim como ele começa com uma adoração, ele termina com adoração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, o Senhor é Deus, é Pai e sempre vai ser. E eu sou seu filho agora e sempre vou ser, porque você é Pai para sempre. Você é Deus para sempre. E todo o poder é teu para sempre. Toda a honra para sempre. E toda a glória para sempre. Amém? E para reforçar, ele ainda fala, ó, se você não perdoar aqueles que te ofendem, você também não vai ser perdoado. Né? Verso 14 e 15 de Mateus 6. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai
vos perdoará as ofensas. Então, o perdão é a chave de ser perdoado. Amém? Destrava tudo. O perdão, de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. E perdão é perdão. Olha, é perdão. Ah, mas ele vai me ofender de novo. Perdoa de novo. Ué, 490 vezes. Se ele te ofender de novo, tu fala, ai que bênção, eu vou poder perdoar de novo. E se pisar na bola de novo, ô glória, vou perdoar de novo. Olha que bênção, ele hoje tá especial. E pode falar para aquele que te ofende sempre, irmão, olha, vou te falar uma coisa, você é uma bênção para mim. Que eu tenho que perdoar você toda vez. E eu tenho tudo para se perdoar de todos os meus pecados, porque eu te perdoo demais. Olha aí. É bênção, irmão. É bênção. É bênção. É bênção. E para terminar, a gente fecha com o jejum, falando do jejum, amém? Jejum é uma consagração. Jejum é para mudar a gente, é espiritual, sabe? É abrir mão de algo que a gente precisa, necessita, para que a gente possa mudar a nossa vida. É abrir mão de algo que a gente gosta muito, ou que a gente precise para viver, como alimento. A gente abre mão para ficar na dependência de Deus. E a gente renuncia aquilo para ficar na dependência de Deus, para se consagrar. Então o jejum que a gente faz é para consagração da vida. Para que a gente se achegue a Deus que é santo. Para que a gente abra mão daquilo que é o nosso sustento, que é a base da nossa vida, que é a nossa alimentação. E a gente abre mão daquilo para se consagrar a Deus. Durante aquele tempo, a gente se consagra em oração, em súplica, né? Isso não quer dizer que você tenha que ficar em casa, trancado no quarto, não é isso. Né? Jesus fala o contrário, que você unja a sua cabeça, né? Lave o seu rosto e saia para a rua. Não é fazer aquela cara triste para que todo mundo saiba que você está entristecido, jejuando. Né? Não é isso, para receber a glória dos outros. Mas por outro lado também, não quer dizer de que as pessoas não possam saber que você está jejuando. Tem gente que alguém pergunta, você está jejuando? Não. Mente. Não é isso, amado. Percebe? É importante você entender isso. Não é isso. As pessoas podem saber. Se te perguntar, não tem problema você responder. Mas o que é importante é que você não faça com o coração para ser vangloriado, para ser exaltado. Amém? Para que teu coração esteja no lugar certo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero fechar essa ministração, né, com uma oração. Claro, como uma oração. Né? E vamos fazer esse modelo. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você orasse comigo. Se você nunca fez uma oração, você chegou aqui, está assistindo essa live, ou se você está vendo a gravação e você nunca orou, nunca falou com um Deus poderoso, hoje chegou o dia de você conversar com Ele. Você vai falar nas suas palavras e vai seguir esse roteiro. Amém? Feche os seus olhos ali, vamos falar com Deus. Pai nosso, ó Deus poderoso, papaizinho. Ó Senhor, Tu reinas sobre todos nós, Senhor, assim como reinas dentro do nosso coração, Pai. Ah, Deus poderoso, venha, manifesta a Tua vontade aqui nessa terra, Pai. A gente quer Te adorar, quer Te louvar, Senhor. Ah, Deus poderoso, olha para a nossa realidade, para as nossas necessidades.
colocamos nas tuas mãos a nossa necessidade, não só a nossa necessidade física, da alimento, Pai, das nossas contas, nossa vida financeira, a nossa necessidade de trabalho para aquele que está desempregado, Pai, a nossa necessidade de suprir a nossa casa, de suprir a nossa família, Senhor. Deus poderoso, toma todas essas nossas preocupações em tuas mãos, supre diariamente essa nossa necessidade, abre a porta, Pai, daquele que está desempregado, abre a porta daquele que está em necessidade, Senhor. Ah, Deus poderoso, mas que se manifeste, seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai. Ah, Deus amado, sê conosco, Senhor. Oh, Deus poderoso, perdoa, Pai, as nossas ofensas, tudo que a gente tem feito de errado, Pai. A gente quer perdoar aqueles, Senhor, que tem nos ofendido. A gente coloca a vida deles no teu altar, nas tuas mãos, para que eles venham a te conhecer. Cada um deles, Pai, que age contra nós, ou com feitiçaria, macumbaria, Pai, que pensamentos, meu Pai, que tramam contra a nossa vida. Mas, meu Pai, eu quero clamar ao trono da graça por essas vidas, para que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Nós não só os perdoamos, como profetizamos a tua mão sobre a vida deles, Pai. Em benefício da vida deles, intercedemos por eles, ó Deus. Ah, Deus poderoso, vem sobre nós, vem, meu Pai, vem sobre a nossa vida e a gente perdoa todos eles, Pai, e que o teu amor se manifeste de forma graciosa, Pai, na nossa caminhada. Ah, Deus poderoso, porque tu é a honra, o poder e a glória para sempre. Pai, queremos também interceder por aquele que está aqui hoje, mas ainda não confessou o Senhor como único Senhor e Salvador. Eu quero hoje, irmão, se você nunca fez a sua oração, que você repita comigo: eu aceito o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida e que caminharei com Ele toda a minha vida. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor vai ser o teu guia, o teu mestre pelo resto da tua vida. Ele te toma pela tua mão direita e te guia pelo bom caminho. Amém? Jesus te abençoe, meu amado. Jesus te abençoe, minha amada. É muito bom ter vocês aqui. Amém? Um forte abraço. Um feliz dia do amigo. Olha aí, ainda ganhou um abraço, hein, irmão? Um feliz dia do amigo, que o Senhor te abençoe poderosamente, que essa palavra possa edificar a tua vida e te abençoar, no nome de Jesus. Amém. Amém? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí. Glorifica o nome do Pai. Hoje passou um pouquinho do horário, né? Pô, desculpa, irmão. Perdoa aí. Normalmente é mais curtinho. Só hoje que fugiu um pouquinho. Mas semana que vem a gente volta aí para os 35, 40 minutos. Pode ter certeza. Só hoje que fugiu um pouquinho. Tá bom? Fica chateado não. Dá glória a Deus aí. Que o Senhor abençoe a tua semana, seja uma semana abençoada, uma semana do perdão, a semana do arrependimento, a semana da glória a Deus, a semana do amor, que seja abundante, que seja um rio a jorrar de dentro de você, que jorre para a vida eterna, esse amor de Deus que está dentro de você. Amém? Eu te abençoo, meu amado, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu fico tão feliz de ver vocês aqui. Oh, meu Deus. Né? Vai chegar o dia que a gente vai estar junto, vai poder se abraçar, né? A gente vai poder fazer aquele churrascão, a gente vai poder fazer aquela bagunça, né? Santa, né? Que a gente sempre gosta de fazer, que a gente possa estar zoando um outro. Isso, sabe, só enche o meu coração de expectativa boa.
de te ver, de ver cada um de vocês. Jean, tô morrendo de saudade de você, cara. Pô, você não imagina. De te ver você, ver Eva, né? O que tá aqui. Marina, eu vejo sempre, né? Marina, volta e meia, a gente está junto. Né? Raíssa, Eva, né? Armando, né? Poxa, amados, que Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém? Glória a Deus.